Bom, meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Você que está aqui conosco presencialmente no culto de estudo bíblico da IPA, você que está nos acompanhando e vai nos acompanhar depois aí pelo YouTube da IPA, você também é muito bem-vindo e convidado para participar conosco presencialmente, onde a bênção de Deus é maior ainda para quem está aqui compartilhando aqui da comunhão verdadeira, presencial, olho no olho da gente de Deus, do povo de Deus. Eu sou o reverendo Gabriel Almeida, pastor aqui da IEPA, e é uma alegria, então, partilharmos desse nosso estudo, que é o panorama do Novo Testamento. E nós já passamos aí pelos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, chegando hoje para o encerramento dos evangelhos, já passamos os sinóticos, e hoje é um evangelho muito típico e muito característico o que foi registrado pelo evangelista, o apóstolo João, o amado de Jesus. E nossa lição de hoje, então, é a 4, o Evangelho de João, que é o nosso objetivo da lição de hoje. Nós já lemos o texto de João, capítulo de número 1, versos de 1 até 14, que fala do verbo de Deus, uma introdução bastante diferenciada do ponto de vista de João, pois ele tinha um objetivo que a gente vai ver aqui com calma durante o estudo de hoje. Então nós vamos começar falando aqui um pouco sobre o alvo da nossa lição, que é apresentar exatamente, meus irmãos, esse contexto importante dos objetivos que nós temos para com o nosso estudo de hoje, que vai ser breve, mas também extremamente profundo. O primeiro deles é saber. Nós pretendemos, meus irmãos, saber o que com o nosso estudo de hoje? E qual é essa identidade? Para a gente já começar com o pé direito. Como é que João define? Ele é o verbo de Deus. Essa é a identidade de Jesus que vai ser explorada nestes 21 capítulos que compõem o Evangelho, esse livro tão maravilhoso chamado Evangelho de João, particularmente um dos meus preferidos. Outro alvo da nossa lição de hoje é sentir. Após conhecermos essa identidade de Jesus, nós vamos aprender a quê? Então nós vamos observar que a revelação de Deus, ela parte de Cristo. Ele é a fonte da revelação. É neste evangelho que vamos ver os grandes sinais de Cristo como sendo o verdadeiro Filho de Deus. E também, nós não aprendemos e apenas experimentamos. Nós precisamos sair daqui, meus irmãos, com um desafio para aplicar. Nós temos um convite à ação, a agirmos. Para quê? Muito bem. Então, meus irmãos, nós partimos então aqui para uma introdução, onde eu queria destacar o seguinte. O Evangelho, segundo João, ele se destaca por duas ênfases especiais. São elas a devocional e a teológica. Há uma ênfase de João no ponto de vista do contato de Jesus com o Pai. É nela que você vai ver a linda oração sacerdotal de João 17. Então, a ênfase devocional, da vida devocional. E também há uma ênfase teológica numa das doutrinas mais belas da teologia, chamada Cristologia. É nela que nós vamos ter diversos ensinamentos profundos e ricos sobre quem Jesus é, qual a sua natureza, quais eram os seus atributos, enquanto 100% homem e 100% Deus. Esse livro, o Evangelho de João, vai nos ensinar muito sobre isso. John Brodus, ele diz que nenhum outro livro levou tantas pessoas a Cristo e inspirou tantos a segui-lo e servi-lo na sua obra Introdução ao Novo Testamento, página 135. Note que um dos versículos mais utilizados para se referir a Jesus, para falar de evangelismo, qual é? João 3,16. Existe um movimento evangelístico de discipulado chamado Movimento 3,16, que é um movimento baseado no chamado, no convite ao arrependimento, porque Deus amou o mundo, vamos lá, de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um convite ao arrependimento, tendo em vista a salvação que há em Cristo Jesus. E John Brodus, ele acerta quando ele nos diz que nenhum outro livro levou tantas pessoas a Cristo e inspirou tantos a servi-lo, pois é um evangelho extremamente fascinante nas palavras inspiradas que João se utiliza aqui com o auxílio do Espírito Santo para registrar o que aqui consta para nós como uma grande revelação. Então, nós aprendemos bastante com essa aplicação de João em relação ao seu evangelho. Numa visão panorâmica, meus irmãos, existem algumas informações básicas para a nossa reflexão. A primeira delas é o grupo em que se encontra o evangelho de João. Eu sempre recapitulo o que a gente via no Antigo Testamento, parece-se também no Novo, porque no Antigo Testamento víamos a seção dos livros, não é? Do Pentateuco, a seção dos livros históricos, a seção dos livros poéticos, a seção dos livros sapienciais, a seção dos livros proféticos, dos profetas maiores e menores, encerrando assim o Novo Testamento com seus 39 livros. Mas temos também no Novo Testamento, e seus 27 livros, umas sessões, e essa a gente encerra hoje essa primeira sessão, chamada Os Evangelhos, encerrando então em João. Já vimos os 3 evangelhos chamados sinóticos, escritos sobre a mesma ótica, e o evangelho de João é um capítulo à parte por ter sido escrito um pouco tempo depois. Seu autor, o apóstolo João, tem outros Joões na Bíblia, no Novo Testamento, era um nome muito comum naquela época, diga-se de passagem, mas esse João é precisamente o apóstolo João. Por isso ele vai se referir no seu evangelho, a gente vai ver isso lá na frente, muitas vezes em terceira pessoa. É muito interessante como no relato sobre a descoberta da tumba vazia, lá já em João 20, João 19 e 20, né, falando da ressurreição de Jesus, ele vai falar daquele episódio onde eles vão correndo, Pedro e João, correndo para a tumba para descobrir se era verdade ou se era verdadeiro o relato das mulheres que estavam lá e estiveram mais cedo, logo no raiar do dia, para trocar ali, passar ungüentos no corpo de Jesus e se deparam com a tumba vazia. E os anjos lá perguntando, né, por que procuram vós o que vive entre os mortos? Não podem achar aí. E exatamente elas correm, né, com muito bom ânimo para contar isso aos apóstolos. E aí Pedro e João travam ali uma corrida para ver quem chegava primeiro. E João refere-se a si mesmo como tendo sido aquele a quem o Senhor amava. É essa grande referência que ele vai fazer. A data da escrita, então vamos fazer uma breve recapitulação do que nós vimos lá no contexto dos outros evangelhos, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles foram escritos ali cerca de, no máximo, 30, 27, 35, ali muito próximos ali dos eventos dos evangelhos. Era uma coisa muito recente e até por isso às vezes mais breves, porque eles não tiveram tempo de lembrar de todas as coisas. Já João, ele escreve muito tempo depois, tanto tempo depois, mas mais do que os outros. Ele escreve entre o ano 85 e 90, é o primeiro livro que ele registra, depois ele vai registrar suas 3 cartas, e depois vai registrar o livro da Revelação de Apocalipse. Já no final do primeiro século, entre o ano 95 e 98. Então, a data ali, ela já se coloca cerca de 50 anos, 50 e poucos anos, até, se a gente considerar 90 e pouco, quase 50 anos depois dos acontecimentos da vida de Jesus, que viveu ali até o ano 33, ali aproximadamente. O local da escrita era onde João nutria um grande amor pela igreja chamada Igreja de Éfeso, plantada pelo apóstolo Paulo. E o seu alvo eram os cristãos da Ásia Menor, não é? Cristãos ali daquela região. Tanto porque as 7 igrejas que ele registra também no Apocalipse eram as 7 igrejas da Ásia. Eram 7 igrejas ali nessa região. O versículo-chave dessa obra, o Evangelho de João, se encontra em João 20, verso número 31. Quem achar pode ler para a gente, por favor. João
Capítulo 20, verso 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Leu 30 e o 31 depois. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então nós podemos observar com clareza nesse versículo-chave, que não é João 3,16, é aqui, que João, embora tenha escrito seu evangelho registrado muito tempo depois dos 3 primeiros evangelhos chamados sinóticos, ele registra também com muita propriedade os grandes milagres, a obra, o ministério, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Principalmente trazendo ao nosso conhecimento estas evidências que comprovam inequivocamente que ele não era só um homem, ele era também Deus. E ele escreve isso, a gente vai ver depois, no objetivo, principalmente para defender o evangelho diante de uma ameaça do seu tempo chamada arianismo, tá? Que era uma heresia construída em cima dos pensamentos de um cidadão daquele tempo, do final do primeiro século, chamado Ário, e que estava tomando conta das igrejas plantadas pelos apóstolos, principalmente defendendo que Jesus ele não era Deus. Ele foi um grande homem, o melhor de todos os homens, mas não era Deus. Mas a palavra nos dá total respaldo para crermos que sim, ele era 100% homem e 100% Deus. Existem algumas denominações até os dias de hoje, chamadas herdeiras de Ário, que eu não vou citar aqui por uma questão ética, mas que você sabe que questionam, chamam Jesus de anjo, chamam Jesus de um grande homem, mas nunca de Deus, porque não entendem a perspectiva da doutrina da Trindade. Ele é um com o Pai. Se lermos João 1, não nos fica nenhuma dúvida a respeito disso, porque no princípio era o verbo estava com Deus. Até aí você pode dizer, não, ele só estava com Deus. Mas ele completa dizendo que o verbo era Deus. Fim de papo. Como eu vi num debate recentemente entre um defensor de uma outra religião, ele dizia, não, é porque no original está dizendo aqui logoi, não é? Theos, ou seja, no grego, né? Logos, o verbo, Theos, Deus. Era um Deus. Não, só existe um Deus, meus irmãos, que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como isso acontece? Mistério. Não nos cabe na mentalidade humana. Então a expressão-chave do Evangelho do Evangelho de João é o Cristo Deus. É o Jesus que é o Cristo. É o Jesus que é o Filho de Deus, o verdadeiro Deus. Avançando, meus irmãos, nós observamos, então, um pequeno esboço desse evangelho. Existem dois objetivos que dividem o evangelho de João em duas seções. Primeiro, ele registra esse evangelho para que creiais. Como a gente viu lá no texto que o nosso irmão, naquele verso-chave, João 20, 31. O que ele diz lá em João 20, 31? Estes, porém, foram registrados para que creiais. Esse é um objetivo. Está todo o objetivo dele aqui. Segundo objetivo. E para que crendo, tenhais vida. Esse para que creiais, nesse compêndio, nessa reunião de registros que João nos traz a respeito da vida e do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, está para que creiamos, primeiro, na encarnação. É o verbo encarnado. Ele é o Deus que se fez carne. Encarnação não é reencarnação. Não confunda. Isso é uma outra doutrina também infernal. O que nós estamos aqui a discutir é encarnação. O divino se fazendo carne. Como, Rosivan? Mistério. É muito difícil compreender isso. É verdade, eu reconheço. Mas quando a gente olha para as Escrituras, nem tudo aqui é comprovável cientificamente. Mas grande parte aqui nós passamos pelo teste da fé para entender e crer nestas evidências. Ele mostra várias dessas evidências, a gente vai ver com calma. Então, João 1 fala da encarnação, para que creiamos, ou para que creiais em quê? Na encarnação.
Depois de João 2 até 4, João vai apresentando quem é este Cristo, para que creiais no que ele veio fazer. E depois, em João 5 até verso número 12, nos é apresentada a oposição. Aqui nós vamos ver os partidos da sociedade judaica que se opuseram a Jesus, se opuseram ao Senhor no contexto do seu ministério, principalmente o questionando e o trazendo para estratégias para que ele caísse. Os fariseus faziam bastante isso, jogando cascas de banana, dando a ele perguntas para que ele se contradissesse, mas ele nunca se contradisse, nunca falhou na defesa da doutrina e do anúncio do reino de Deus. Já nos capítulos 13 a 17 e 18 a 21, nós temos a seção dessa que João fala lá em João 20, 31, para que tenhas vida após crer. Para quê? Preparação, mostrando o ministério de Jesus e depois a sua rejeição, como um sintoma de tudo. Veja só como é que é organizado o Evangelho de João. Lá no capítulo 1 ele diz, veio para os que eram e os seus não receberam. Olha a rejeição aqui mais detalhadamente. Em João 1, nós temos o resumo de todo o Evangelho dele, nos 21 capítulos. E depois ele vai detalhando, ele vai entrando em maiores detalhes, falando então também dessa rejeição. Os que eram seus, quem eram os que eram seus? Os judeus, o povo judeu. Não recebeu. Mas eu pergunto para vocês, isso aconteceu por acidente? Ou era para ser assim mesmo? Era para ser assim, porque Deus não falha. E já era do propósito do coração de Deus, como Paulo, vamos deixar lá para frente que a gente vai explorar isso, mas lá em Romanos 11, ele nos fala da graça do Senhor que era já para ser rejeitada pela oliveira brava, que são os judeus, para ser espraiada ou distribuída para os ramos, que somos nós, os gentios. Então, sempre foi para que fosse assim, para que creiais e para que tenhais vida. Também, meus irmãos, se pudéssemos fazer um resumo em uma frase do Evangelho de João, nós poderíamos dizer o seguinte: João mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, o Filho de Deus, narrado com uma perspectiva pós-ressurreição. Por quê? Porque João ele vai deter uma boa parte, mais do que os outros apóstolos, ele vai deter uma boa parte do seu relato para falar de uma perspectiva depois da ressurreição, não é? Onde ele já teve, é óbvio que o João, antes de ver o seu Senhor ressurreto, ele não tinha a compreensão que ele tinha no ano de 85 a 90, como nós colocamos aqui, como uma sugestão de data dos historiadores do Evangelho de João. Ele não tinha a mesma compreensão a respeito dos acontecimentos. Ele foi compreender isso de maneira mais plena depois da ressurreição, como também os outros. Pedro ele era um antes e foi outro depois da ressurreição. O Pedro depois da ressurreição é retratado por João, lá no Evangelho de João, capítulo 21, como aquele humilde que dizia, Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 vezes perguntado, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Então é interessante ver a própria evolução narrativa de João dentro da ótica de um grupo de discípulos que testemunhou o inacreditável, que testemunhou grandes coisas acontecendo, que defendiam isso com as suas próprias vidas, ao ponto de sabermos que a ressurreição é verdadeira, tendo em vista que entregaram a eles as suas vidas gratuitamente para morrerem nas arenas, para serem perseguidos, não sendo crível desdizermos a ressurreição, pois nenhuma mentira arrasta-se por tanto tempo com uma entrega voluntária de vidas, se não fosse a ressurreição um fato central e crucial da nossa fé. Quando olhamos, meus irmãos, ainda para as características desse evangelho, nós podemos ainda nos deter em alguns elementos bastante importantes, como, em primeiro lugar, o autor João, ele, como eu já falei, ele era o mais jovem irmão de Tiago, né? Eles ambos que eram filhos de
Zebedeu. Chamados também em outro lugar, no próprio Evangelho de João é relatado isso, mas principalmente em Marcos, por serem muito afoitos e precipitados, foram chamados por Jesus de quê? Quem é que lembra? Não. Tiago e João, eles eram precipitados, eles queriam que caísse, vou dar uma dica, eles queriam que caíssem trovoadas sobre os samaritanos. Eles foram chamados o quê? Filhos do trovão, pelo Senhor Jesus, né? Tem uma série que está passando aí, embora recheada de polêmicas aí, pessoal, mas eu recomendo que você assista. É interessante, nos abre um pouco a mente a respeito dos fatos sobre a vida de Jesus. Você não vai olhar para a série, que é a série The Chosen, e vai olhar assim, Jesus era assim. Tira isso da sua cabeça. O Jesus que nós cremos é o Jesus da Bíblia. Mas você tem tempo para assistir o filme dos Vingadores, para assistir filme de terror, para assistir o Campeonato Brasileiro, para assistir qualquer coisa. Você não vai assistir um filme sobre a vida de Jesus. Tendo sempre, qual é o parâmetro? Não é o que o filme diz, é o que a Bíblia diz. O crente, ele assiste a tudo. Obviamente, desde que não imoralidade, violência, aquilo que atenta contra a moral cristã e a ética das Sagradas Escrituras. Mas ele assiste e retém o que é bom. E nessa série se explora muito essa questão, que ficou como se fosse, e eu não tenho dúvidas de que tenha sido assim, como se fosse um apelido deles, os filhos do trovão. Pois Jesus colocou isso aí exatamente para, no jogo de palavras, mostrar o que eles queriam para os outros, não queriam para si próprios. Que era que o Senhor os consumisse, porque tinham essa rivalidade, essa rixa com os samaritanos. João, então, era o filho mais jovem de Zebedeu, irmão de Tiago, também apóstolo de Jesus. Fazia parte, juntamente com Pedro e Tiago, do círculo íntimo dos 12 discípulos de Cristo. E, claro, ele era um judeu. Como também era Mateus, como também era Marcos, mas era Lucas? Não. Lucas era gentio. Era discípulo de quem que a gente viu semana passada? De Paulo. E era um discípulo de segunda geração. Discípulo de Paulo. Nós observamos ainda, meus irmãos, sobre o livro, algumas características muito interessantes e que podem nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa tão importante obra. A primeira é sobre o livro. Nós destacamos aqui 5 características. A primeira é um dado peculiar. Cerca de 90% do Evangelho de João é exclusivo. Esse contraste se dá pelo propósito peculiar de João escrevê-lo. Qual é mesmo, gente? Me lembra aqui que eu esqueci. O propósito principal do Evangelho de João era combater o arianismo. Já falei. Com isso, ele defende como mensagem principal do seu Evangelho que Jesus era Deus. Era um com Deus. Então, por essa proposta, ele organizou os eventos da vida de Jesus de forma a enfatizar essa mensagem. Por isso, 90% do que está no Evangelho de João não pode ser encontrado em Marcos, não pode ser encontrado em Mateus, não pode ser encontrado em Lucas. Aí virá alguém para contestar a inerrância das Sagradas Escrituras e vai dizer assim, pastor, tá vendo só? Por isso que não dá para ter confiança na Bíblia. O mesmo Jesus, os mesmos discípulos, um contou de uma forma, outro contou de outra, outro contou de outra, outro contou de outra. E 4 evangelhos, porque não tem só um, não é? Isso é exatamente um fruto, meus irmãos, de um olhar ignorante com respeito às Escrituras. Por quê? Se eu for junto com o Taíra e junto com a irmã Mary Ruth e o Edson assistir um jogo de futebol no estádio do Mangueirão, belíssimo estádio nosso aqui do Mangueirão, e um jogo de grandes times lá, Fluminense e mais alguém. Né? Eu não entendi por que a risada. Sardinha? Será? Então, Fluminense e mais alguém aí. Aí, eu vou lá, eu sou tricolor, tá? Pra quem não sabe, né? Eu acho que eu deixei isso bem claro, né? Eu sou tricolor. Vai me chamar atenção, meus irmãos. Vamos supor que Fluminense e Remo, tá? Aí, um jogo que foi empate, para colocar na ilustração que eu quero dizer, foi 2-2. Aí, o que vai me chamar a atenção se eu for fazer um relatório desse jogo, meus irmãos? Eu vou falar dos 2 gols do Remo ou eu vou falar dos 2 gols que o Fluminense fez? Fluminense. Aí,
O Edson é remista. É remista? Não, porque esse negócio dá até briga aqui no Pará, né? Você pode sair até daqui escoltado pela polícia, né? Então, o Edson foi lá, ele é remista, ele acompanhou o jogo. O que vai chamar a atenção dele? O gol do Fluminense ou o gol do Remo? O gol do Remo. O fato dele fazer um relatório, né, Prefeito Santos? Se ele fizer um relatório chamando a atenção para os gols do Remo e só mencionando lá numa nota de rodapé, o Fluminense fez 2 gols, por acaso. E eu fizer o contrário. O Fluminense fez um grande jogo, fez 2 gols, e o Remo, por acaso, empatou. Isso tira a veracidade do meu relato e do dele? Isso torna falso o jogo, ele não aconteceu, porque eu relatei de uma forma e ele de outra? Então você já desconstrói completamente esse falso ataque à inerrância das Sagradas Escrituras pela diversidade de relatos. Veja que os relatos eles não são contradizentes, eles são diversos, porque olham sobre lógicas distintas. Mateus traz toda uma genealogia, como nós vimos lá no nosso primeiro estudo panorâmico, porque ele tinha uma proposta de mostrar para uma comunidade de judeus crentes que Jesus era o herdeiro do trono de Davi. Já Marcos, ele não tem interesse, qual é a proposta dele? Mostrar um evangelho que era dinâmico, estava em ação. Jesus que já foi botando a mão na massa para servir o comando do Pai. Então, por isso, ele vai ter um evangelho breve. Já Lucas, ele tinha que enfatizar a mensagem para o perdido fora das fronteiras de Jerusalém e da Judéia, para mostrar que Jesus também vinha para salvar os gentios. Por isso, ele vai enfatizar muito o Cristo que salvou uma mulher sírio-fenícia, que curou o servo do centurião, que vai promover curas, sinais, milagres para pessoas um pouco desprezíveis para a cultura da época. Então, esse era o
Existia um entendimento judaico que até um certo ponto você poderia, obrigado, você ainda poderia obter sozinho, com terapia, a cura para uma paralisia. Mas depois de um certo tempo, não tinha mais como. E isso aí era testemunhado, então, também com uma evidência de que o Senhor Jesus não salvou apenas, não curou apenas o paralítico, que estava um tempinho. Ele ficou paralítico semana passada. Ele estava 38 anos, para suprir qualquer dúvida que tivesse sobre o seu poder. Quarto sinal, multiplicação dos pães e peixes, em João 6, de 1 a 14. Jesus alimenta uma multidão de 5.000 homens, aproximadamente, com 5 pães e 2 peixes levados por um garoto. Quinto sinal, Jesus anda por sobre as águas. Está lá em João 6, 16 a 21. Demonstração do poder de Jesus sobre as leis da natureza. Sexto e penúltimo sinal, a cura do cego de nascença. João 9, de 1 a 12. Jesus cura um homem cego desde o seu nascimento, mostrando que ele é a luz do mundo. É ele que dá luz, vista aos cegos. Mostrando então também uma evidência do seu poder. E o último sinal, quem se arrisca a dizer? No Evangelho de João. Oi? A ressurreição de Lázaro. João 11, de 1 a 44. Jesus ressuscita ele após 4 dias, também contradizendo, ou melhor dizendo, também comprovando o seu poder, vai além das convenções humanas e da ciência da época. Porque existia também o entendimento de que até o terceiro dia a pessoa podia estar morta por engano. Às vezes, e você vai ver muito esse filme antigo, eles enterravam as pessoas, e isso aí foi levado através das épocas, né? Naquela época tinha umas tumbas, né? A tumba só era lacrada depois. E ela tinha, então, durante alguns dias ainda, esse tempo ainda da repescagem ainda. A pessoa podia estar numa síndrome, uma doença grave, e na verdade não morta. E aí, às vezes colocavam sinos, ou então pedaços de metais para fazer barulho se aquela pessoa tivesse viva. Mas Jesus vai no quarto dia, quando pede que ele vá, ele não vai no dia que pediram, vai depois, para provar que o seu poder vai além, inclusive, da própria morte. Mas não é o evangelho só dos sinais, é o evangelho dos testemunhos. João, ele traz testemunhas como num tribunal. Olha, eu vou chamar gente para provar que ele é Deus. Acompanha comigo. Primeira testemunha, João Batista. João capítulo 1, de 29 a 34. Ele vai mostrar o testemunho de João Batista como aquele que testifica que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segunda testemunha, que são fatos, provas, as obras de Jesus. Em João 5,36, nós vemos que as obras que Jesus realizava testificavam que ele era enviado pelo Pai. Terceira testemunha, o próprio Deus Pai. Está lá em João 5,37 e João 8,18. Porque o Pai testifica do Filho. Vamos ler esses versículos? João 5,37 e João 8,18. João 5,37 diz assim: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. João 8, verso 18, ele vai dizer o quê? Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Terceira testemunha é o Pai. Mas também, quarta testemunha, as Escrituras. João 5,39, ele vai dizer o que sobre as Escrituras? Olha só. Outra testemunha. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quinta testemunha, o Espírito Santo. João 15, 26. O Espírito Santo testifica a respeito de Jesus. Sexta testemunha, os discípulos.
João 15, 27. Os discípulos são testemunhas que ele fez e ensinou para encaminhar também testemunho de Cristo ao mundo. E o próprio Jesus, como vimos até no texto aí de João 8, 18, testemunha a respeito de si próprio. Ele testifica e declara que ele é a verdade. O caminho, a verdade e a vida. E por fim, meus irmãos, 7 reivindicações, que são os 7 eu sous, que você já conhece aí. É uma marca do Evangelho de João. Ele diz que ele é o pão da vida. Em João 6,35, ele é o alimento espiritual que sacia a fome da alma, só ele. Ele também diz ser a luz do mundo. João 8,12, a luz que guia as pessoas nas trevas espirituais. Ele é a porta das ovelhas, João 10,7, porque é o caminho, o único caminho que concede acesso ao reino de Deus. Ele é o bom pastor, João 10,11, cuida das suas ovelhas e dá a vida por elas. Ele é a ressurreição e a vida, João 11:25, ele tem o poder sobre a morte, é ele que concede a vida eterna. Ele é também o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. E, finalmente, o sétimo eu sou, ele é a videira verdadeira. Ele é a fonte da vida espiritual. Sem ele, nada podemos fazer. Ele é a videira e nós somos os ramos. O ramo tirado da árvore, ele seca e morre. E se degenera. Mas na árvore ele tem a seiva, ele tem a vida, ele recebe o alimento e os nutrientes para viver. Então, é o evangelho também das reivindicações dos 7 grandes eu sous. Nós também vemos, meus irmãos, o evangelho de João na defesa da fé. Como eu já falei para os irmãos, o propósito de João a registrar esse evangelho não foi para fazer a versão dele e rivalizar com a versão de Mateus, Marcos e Lucas. Foi para defender a fé. O evangelho de João é conhecido como o evangelho da fé. Segundo o professor Carlos Oswaldo, no seu livro Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, ele também poderia ser chamado de o evangelho do conflito entre a fé e a incredulidade, porque desde o princípio até os eventos finais do livro, a apresentação do Messias provoca confiança e incredulidade. Confiança no leitor e nos crentes, nos seus discípulos. E incredulidade e reforço da incredulidade para os judeus que não creram, com os resultados naturais de bênção e condenação. Bênção para os que creem, condenação para os que não creem. Nós temos também, meus irmãos, uma outra característica importante, que é, sem dúvida, o Evangelho de João, ele é peculiar, ele é característico, ele chama-nos a atenção para pensarmos na fé de uma maneira diferente da que já tínhamos registrado nos outros evangelhos, porque ele tem peculiaridades, similaridades que nos ajudam a ter ferramentas em defesa da nossa fé. É ele que vai nos dar um forte subsídio para defender doutrinas que ao longo da história da igreja foram sendo atacadas. E o Evangelho de João nos ajuda com isso daí. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração a respeito do nosso estudo de hoje? Alguma curiosidade, alguma pergunta? Essa é a hora. Uma dúvida aqui. Fale agora ou cale-se para sempre. No princípio era o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. E esse verbo que se fez carne era Jesus Cristo, no caso. Sim, Jesus Cristo. O nosso Senhor. O verbo é o Logos de Deus. É o Senhor Jesus. Por que? Às vezes a pessoa pergunta, por que verbo? Por que verbo? Porque pense comigo aqui. A existência ela é medida por uma linha. Todos que existem começam, terminam e morrem. Mas o Cristo da Bíblia, ele não existe nessa perspectiva terminativa, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a eternidade em pessoa. Por isso, lógico que aqui pode até ser cortado esse pedaço do vídeo e vão botar que o pastor Gabriel é herege. Mas não é errado você dizer que Deus não existe, ele é. É maior que existir, nessa concepção. Não de descrer na sua ação na vida humana, na criação. Deus, ele é. E o que é ser?
É o verbo. Deu para entender? O verbo, o ser, o eu sou. Quando ele se revela para Moisés, em Êxodo 4, ele não fala, meu nome é esse, eu sou. E Jesus muitas vezes também referiu-se dessa forma, despertando a ira dos fariseus, dizendo que ele era, eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou o verbo. Essa concepção, Milton, de uma existência que está fora do plano do finito. É o infinito tomando carne. Cristo Jesus, o Filho de Deus. Alguém mais tem alguma consideração, curiosidade, dúvidas? Não? Então nós encerramos, meus irmãos, o nosso estudo de hoje. Fica o convite para você compartilhar esse vídeo aí no nosso YouTube. Acompanhe. Muita gente tem procurado aí também no WhatsApp da IPA e pedindo informações sobre os nossos cultos. Nós nos reunimos todas as quartas aqui na IPA, às 19h30, para estudar a Bíblia. E também aos domingos, às 9 horas, com a nossa escola bíblica dominical e à noite, às 18 horas, com o nosso culto de adoração. Nós estamos aqui na Avenida Cláudio Sandres, número 524, no bairro Centro de Ananindeua. Venha nos fazer uma visita. O nosso convite fica aí para você participar conosco e visite o nosso site ananindeua.ipb.org.br. Ele está atualizado, tem sempre as informações necessárias aí para você conhecer melhor a IPA, você conhecer melhor aqui a Igreja Presbiteriana de Ananindeua. Nós vamos encerrar a gravação aqui, que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para orarmos ao Senhor.